Soares, Cavani e Diego Costa, eles cabem de fato no bolso do Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora atualizar sobre as condições financeiras dessas três operações. Preciso contar para vocês sobre a queda grande na dívida do Palmeiras com Leila Pereira. Bora falar também a respeito do Flamengo e mais um enigma de Marcos Braz sobre o técnico. Tem ainda novidades importantes envolvendo o Vasco, com uma reformulação como poucas vezes vista antes no Cruz Maltino. Por último, mas não menos importante, bora falar sobre o Atlético Mineiro com uma lista de atletas negociáveis e a limpa gigante no São Paulo. Tudo isso a partir de agora, além de uma série de outras coisinhas, você não perde por esperar. Deixa eu só me apresentar antes. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos, para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol, beleza? Bom, bora começar, não sem antes dividir uma dica importante. Quero começar esse vídeo com uma boa notícia. O Aposta Ganha, site de apostas esportivas, vai dar uma aposta grátis para você. Se interessou, né? Então vou te explicar direitinho como é que funciona. Antes, só lembrar que no Aposta Ganha você tem as melhores cotações do mercado, toda a segurança para fazer suas apostas, além da possibilidade de apostar em vários esportes, futebol, basquete, NFL, entre outros. Para conhecer melhor a Aposta Ganha e aproveitar todos os benefícios bem fácil, vou deixar nos comentários fixos um link, você entra, se cadastra e já ganha uma aposta grátis. Mas Nicola, já tenho o meu cadastro, como é que eu faço para ganhar essa aposta grátis? Bem fácil, entra no site, usa o chat e usa o cupom Nicola Grátis. Você vai ter 24 horas para fazer seu resgate. Aproveite todas as possibilidades na Aposta Ganha. Agora sim, bora começar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação vem da Arábia Saudita. Leonardo Jardim, técnico português que já interessou a vários clubes daqui, escapou por pouco da demissão. Nesse domingo rolou uma reunião entre dirigentes do Al Hilal para decidir se demitia ou não o português. E optaram por mantê-lo pelo menos até o dia 6 de janeiro, quando ocorre a Supercopa da Arábia Saudita. O Al Hilal enfrenta o Al Faisaly. Se o Al Hilal não vencer esse torneio, é bem provável que o Leonardo Jardim seja demitido e fique à disposição do mercado. Será que caberia no seu time do coração? Bora continuar o giro de notícias com uma informação bem triste. Morreu nas últimas horas Dorval, atacante super importante na história do Santos. Ele formou aquele ataque espetacular do Peixe com Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Santos confirmou a morte do atacante que fez 612 partidas com 11 anos vestindo a camisa do Santos. Força para a família e para todos os santistas que certamente se entristeceram nesse domingo. Para fechar o giro de notícias, quero contar que, de acordo com o jornalista Flávio Rico, a Band já definiu a equipe de comentaristas que transmitirá os jogos do Mundial de Clubes. Você sabe que o Mundial vai passar na Band e, em vez de Datena e Neto, a Band optou por Ulisses Costa na narração, Veloso e Edmundo nos comentários. A ideia, por conta das transmissões para palmeirenses, era trazer pessoas mais associadas com o clube. Seguindo por aqui, bora falar sobre a limpa no São Paulo, bem grande, hein? Já saíram 9 atletas e outros 3 estão em vias de. Deixaram São Paulo nos últimos dias o Shailon e o Rojas, que tiveram seus contratos rescindidos de forma antecipada. Benítez, William, Galeano, Rodrigo Freitas e Lucas Perry também não ficam para a próxima temporada. O Benítez tinha contrato de empréstimo, assim como o Galeano. O William, o contrato terminou e não vai ser renovado. O Lucas Perry foi emprestado para o Náutico e o Rodrigo Freitas, por opção da diretoria, não teve seu vínculo estendido. Bruno Alves e Orejuela foram emprestados para o Grêmio, você já sabe disso. O Éder, atacante que custa R$600 mil por mês. Existem negociações em andamento para que ele tenha um contrato rescindido de forma antecipada. O vínculo do Éder só termina em dezembro do ano que vem. A ideia do São Paulo é chegar a um acordo para que ele vá embora mais cedo. O Pablo, o Vitor Bueno e o Reinaldo, mediante propostas, também podem deixar o tricolor. A ideia é limpar a casa, fazer com que uma reformulação grande e importante aconteça, de olho na possibilidade de o São Paulo ter uma folha menor e poder trazer jogadores mais interessantes para o próximo ano. Bora falar sobre Marcos Braz e Flamengo. O Braz sempre com postagens enigmáticas, tá? Ele postou no Instagram uma foto do Geraldo Vandré tocando. Só que ele tirou a parte de baixo em que tinha o seguinte título: O Último Show e a Volta Silenciosa. Foi o suficiente para
para que torcedores do Flamengo captassem a mensagem enigmática, mais uma que ele mandou, imaginando que o Jorge Jesus está à espera do último show, no caso o jogo da próxima quinta-feira, Benfica e Porto pelo Campeonato Português, e terá seu retorno ao rubro-negro. Talvez diante de todo esse burburinho e da repercussão que causaria problemas ao Jorge Jesus, o Marcos Braz decidiu apagar a postagem que fez no Instagram. Você gostaria do JJ? Você acha que o Flamengo deveria buscar outros caminhos? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Queria falar também a respeito de outras duas novidades envolvendo o Flamengo. O New England Patriots. Queria falar também sobre outras duas novidades envolvendo o Flamengo. O New England, que já levou... Queria falar também outras duas novidades envolvendo o Flamengo. O New England, time dos Estados Unidos, acaba de fechar a contratação do lateral esquerdo José Ítalo. Só 20 anos de idade, pertence ao time sub-20. O Flamengo vai ficar com um percentual de uma venda futura e esse mesmo clube ainda tem a intenção de contratar o Vitor Gabriel, centroavante, que tem atuado no time principal sem conseguir encantar. Bora falar sobre o Vasco da Gama, esse também com reformulação gigante. Já deixaram o clube 11 atletas, serão 12 a partir do momento em que o Leandro Castan também sair de São Januário. Já existe a confirmação de que ele não permanece para a próxima temporada. Os atletas que deixaram o Vasco: Ricardo Graça, Valber, Hernando, Zeca, Rômulo, Michel, Andrei, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano. Desses 11, alguns titulares: o Zeca, o Andrei, o Marquinhos Gabriel, o Morato e o Cano. São 5, se a gente contabilizar também o Leandro Castan, passam a ser 6 atletas titulares que não ficam para o próximo ano. O Vasco contratou menos jogadores do que dispensou ou liberou. Até agora chegaram o Thiago Rodrigues, goleiro do CSA, o Anderson Conceição, zagueiro do Cuiabá, o Cangá, zagueiro que veio do Delfim do Equador, jogador que estava livre no mercado, o Edmar, lateral esquerdo, ex-Red Bull Bragantino, o Yuri Lara, volante do CSA, o Isaac, meio atacante que pertencia ao Grêmio, além do Vitinho e do Raniel. O Vitinho que pertence ao Corinthians por empréstimo, o Raniel que pertence ao Santos por empréstimo. Esses dois últimos ainda não foram anunciados. Você está gostando dos movimentos do Vasco? Está preocupado com 2022 do Cruz Maltino? Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno anda preocupado com as coisas no Cruzeiro. É que desde que o Cruzeiro foi comprado, há pouco mais de uma semana, ele e uma equipe de transição estão avaliando, estudando, se debruçando sobre todas as situações financeiras do Cruzeiro. Antes de comprar o Cruzeiro, o Ronaldo teve acesso a alguns documentos e dados, mas somente depois do contrato de intenção de compra é que de fato o Cruzeiro apresentou o seu raio-x ao Ronaldo Fenômeno, ao Paulo André e a essa equipe de transição. E uma das pessoas envolvidas nessas avaliações me contou que os números são assustadores. Uma série de dívidas que não constavam naquela primeira relação de documentos do Cruzeiro apareceram. O Ronaldo também se debruçou com outras situações extremamente preocupantes. Adiantamento de várias cotas de televisão para os próximos campeonatos, adiantamento de patrocínios até 2023. Ou seja, a situação é bem pior do que aquela que o Ronaldo imaginava quando decidiu investir 400 milhões de reais nos próximos 3 anos. Nicola, então quer dizer que o Ronaldo pode desistir do negócio? De acordo com essa pessoa com quem conversei, isso não está em jogo, não se discute essa possibilidade. Mas o Ronaldo anda bem preocupado com todas as limitações, condições e o pior, processos que o Cruzeiro tem contra si. Nesse exato momento, o Cruzeiro deve 22 milhões de reais a clubes via FIFA. Se não pagar, não consegue nem inscrever novos atletas. E nos próximos dias, ainda até janeiro, mais 20 e poucos milhões de reais serão incluídos na lista de dívidas da Raposa em execuções na FIFA. Ou seja, dos 50 milhões de reais que o Ronaldo Fenômeno decidiu investir, nesse primeiro momento, quase 40 ou mais de 40 milhões de reais serão utilizados somente com pagamentos de dívidas na FIFA. Situação bem delicada de um Cruzeiro que foi muito saqueado nos últimos anos e tem no Ronaldo Fenômeno a sua grande esperança de volta por cima. Quero falar agora sobre o Palmeiras e Leila Pereira. Também um assunto que envolve dívida, mas uma notícia bem menos chocante do que a do Cruzeiro. Pelo contrário, é uma notícia positiva. O Palmeiras já chegou a ter de dívida com a Leila 172 milhões de reais no fim do ano de 2019. 172 milhões de reais. Essa dívida equivalia a jogadores que foram comprados pelo Palmeiras com dinheiro emprestado pela Leila Pereira.
Existe juros, correção monetária e o Palmeiras tem 2 anos para devolver o dinheiro assim que o atleta é vendido, negociado ou desligado do Palmeiras. Então essa dívida de 172 milhões de reais foi a maior desde o início da parceria entre as partes. O Palmeiras, nesse exato momento, na virada de 2021 para 2022, tem uma dívida na casa dos 110 milhões de reais. É a menor dívida em bastante tempo. E algumas explicações ajudam a entender essa redução. Por exemplo, o Palmeiras teve direito a 12 milhões de reais como prêmio da Crefisa pelo título da Libertadores da América. Cada uma das conquistas que o Palmeiras pode ter em competições rende um bônus. O Palmeiras tem direito a 12 milhões pelo título da Libertadores e decidiu que esses 12 milhões vão direto para abater a dívida. Por isso também essa dívida caiu para 110 milhões de reais. Nos últimos meses, o Palmeiras recebeu repasses de vendas de atletas para 2 clubes. O Carlos Eduardo para o Atlético Paranaense e o Bruno Henrique para o Al Ittihad. Essa grana entrou e já foi direto destinada a Leila Pereira para abater essa questão. Verdão vendeu nos últimos dias, na virada do Natal, o Borja para o Júnior Barranquilla, 20 milhões de reais. Boa parte dessa grana também será utilizada muito em breve, assim que cair nos cofres do Palmeiras, para reduzir a pendência com a Leila. A tendência é de que nos primeiros meses de 2022 o Palmeiras reduza para menos de 100 milhões de reais essa dívida, algo bastante interessante e importante para um clube que financeiramente vai muito bem, obrigado. Só mais uma informação importante, existia uma previsão estabelecida entre Palmeiras e Leila para o pagamento dessas dívidas, né? E a previsão era de que em fevereiro o Palmeiras ainda devesse 109 milhões de reais a patrocinadora e agora a presidente. Certamente em fevereiro essa dívida vai ser bem inferior a esses 109 milhões de reais. As coisas vão muito bem, obrigado, no lado alviverde. Quero falar agora sobre Atlético Mineiro e negociáveis. O Atlético vai tentar manter sua espinha dorsal, os seus jogadores titulares importantes como o Arana na lateral esquerda, o Jair e o Alan meio-campistas. A ideia é que o Nath, o Hulk, toda essa galera continue. Mas existem alguns atletas que estão fora dos planos da comissão técnica e, por consequência, da diretoria. São atletas que poderiam render algum dinheiro para que o Atlético tivesse condição financeira de fazer fluxo de caixa. O meia Natan, o também meia Johan e o atacante Borreiro são 3 atletas que não estão nos planos do Cuca. E se aparecerem propostas interessantes, o Atlético pode negociar. Nisso não significa, porém, que eles saem por qualquer preço ou a qualquer custo. Por exemplo, o Borreiro já teve uma consulta do Atlético Paranaense e o André Cury me contou que negocia, ou vai trazer nos próximos dias, uma proposta de um clube de fora. O Atlético Mineiro só vai negociar o atacante colombiano de 19 anos de idade se a proposta for realmente boa. Sobre o Johan, já foi pretendido pelo Curitiba e pelo América. As condições dos negócios, pelo menos nessa primeira rodada de negociações, não foram consideradas boas pelo Galo, que decidiu manter o Johan. Natan também interessa ao América Mineiro, foi sondado pelo Santos, foi especulado em outros clubes paulistas, mas o Galo vai negociá-lo se as cifras oferecidas forem de fato boas. Empréstimo poderia ser uma alternativa somente em último caso, se o Atlético perceber que não vai conseguir vender esses jogadores. A ideia era fazer dinheiro para que, com a entrada de capital, o Atlético pudesse não abrir mão dos seus jogadores mais importantes, tá bom? Só mais uma coisa sobre o Atlético Mineiro. O Rubens Menin, que é o principal patrocinador do clube, tem uma entrevista bem legal ao pessoal do GE, falando sobre uma série de intenções e planejamentos a respeito do Galo. Ele contou que em 2022, pela primeira vez, não há a previsão de ajuda de investidores colocando dinheiro. O Galo vai conseguir se virar com as suas próprias receitas, o que mostra que as coisas também têm melhorado. Bora fechar o vídeo falando sobre Corinthians e a busca por um centroavante. Os 3 nomes especulados pelo clube, e quando eu falo pelo clube é pelo presidente do Willian Monteiro Alves, são o Diego Costa, atacante do Atlético Mineiro, o Cavani, atacante do Manchester United, e Luis Suárez, atacante do Atlético de Madrid. Resolvi trazer a realidade financeira de cada um desses atletas para você avaliar se eles cabem ou não nos cofres do Corinthians. O Diego Costa é de longe o mais barato, ganha R$1.300.000 por mês no Atlético Mineiro, já sinalizou que quer jogar no Corinthians. O Timão também tem interesse na contratação dele, agora tem a queda de braço entre o Corinthians e o Galo para ver como é que vai se dar a liberação, até porque o Diego Costa tem contrato com o Atlético até dezembro de 2022 e o Galo assegura que só vai liberá-lo mediante compensação financeira. R$1.300.000 fariam do Diego Costa o jogador mais bem pago do elenco alvinegro. Hoje os mais bem pagos recebem R$1 milhão por mês, embora o Willian e o Paulinho vão ter ajudas externas.
A Socios.com paga parte dos salários do William e a Taunza vai pagar parte dos salários do Paulinho. Mas, para efeito do Corinthians, quanto o Corinthians gasta, o maior salário é de R$1 milhão por mês. E Cavani e Suárez? Os números são assustadoramente maiores do que a realidade financeira, não só do Corinthians, mas de qualquer clube brasileiro. Quero começar falando sobre o Luizito Soares, que foi contratado em junho de 2020 pelo Atlético de Madrid, assinou contrato de 2 anos, ou seja, tem vínculo com o clube espanhol até metade do ano que vem. Ele ganha por lá quase R$5 milhões por mês. Esse é um valor fixo, livre de impostos, e ele ainda tem bônus previstos em contrato. R$5 milhões por mês. Só vale a lembrança de que a folha salarial do Corinthians em 2021 era de pouco mais de R$14 milhões. Ou seja, o Suárez sozinho ganha mais de 1/3 do que toda a folha corintiana. Vamos falar sobre o Cavani? O Cavani tem uma situação um pouco peculiar, é diferente um pouquinho da do Suárez. Ele ganha R$6 milhões por mês no Manchester United. Mas ao contrário do Suárez, que é titular absoluto, o Cavani vive fase horrorosa. Tem jogado muito pouco por causa de lesões e perdeu espaço desde a chegada do Cristiano Ronaldo. Até por isso o Cavani cogita, mais do que cogita, o Cavani vai deixar o Manchester United nos próximos dias. A maior possibilidade é de o Cavani ir para o Barcelona. Já existem sites e jornais na Espanha cravando que existe um acordo. Ele iria para algo na casa dos R$3.600.000 num primeiro momento no Barcelona, tendo a oportunidade de, a partir da metade do ano, aumentar esses vencimentos para algo na casa dos R$4 milhões, R$4,5 milhões. Será que o Corinthians seria capaz de concorrer com os números praticados pelo Barcelona? Timão alega ter uma empresa disposta a ajudar com os vencimentos do Cavani. Seria essa empresa a Taunza, embora o Neto também tenha contado, o craque Neto também tenha contado que existe uma outra empresa disposta a ajudar. Se o Corinthians vai pagar R$1 milhão e o Cavani vai ter mais ou menos R$4 milhões no Barcelona, essa empresa precisaria bancar R$3 milhões por mês. Se a gente multiplicar por 13, afinal de contas tem os 12 meses de salário mais o 13º, a gente está falando de 3 milhões vezes 13, estamos falando de 39 milhões de patrocínio. Em troca do quê? O que essa empresa ganharia para bancar os salários do Cavani? Como é que você respostaria? Como é que você daria um privilégio? Quais seriam as contrapartidas oferecidas pelo Corinthians para essa empresa? Difícil imaginar alguma coisa nesse sentido, né? Mas o Corinthians segue afirmando que tem a intenção, que tem o interesse e mais do que isso, que tem a possibilidade de contratar um desses 3 atacantes. Gostaria de saber a sua opinião, use o espaço para comentários para dizer como é que você vê essa questão envolvendo o Corinthians, as cifras, as condições financeiras. Acho, e aí é só um palpite, que vai dar Diego Costa. Corinthians e Atlético vão acabar se entendendo e o centroavante, que já foi da seleção espanhola, deve ser o titular, o camisa 9 do Corinthians para a próxima temporada. E você, o que você pensa? Use o espaço para comentários, deixa a opinião, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fechado? A gente se vê, abraço, tchau!